Tem gente que fala que o papel de um treinador no futebol não é importante e que a única coisa que importa para um time vitorioso é só o nível dos jogadores em campo. Se você pensa assim, eu te convido a assistir esse vídeo até o final, porque nele você vai ver o caso de 8 técnicos que simplesmente mudaram a história dos clubes, fazendo eles passarem de equipes modestas para favoritos em praticamente qualquer campeonato que disputassem. Em oitavo lugar, a gente tem o Jürgen Klopp no Liverpool. O Liverpool do Klopp foi com certeza um dos melhores times do mundo, porém aparece aqui apenas em oitavo na lista porque antes do Klopp o Liverpool já era um clube gigantesco, inclusive já era pentacampeão da Champions League. Porém, quando o alemão assumiu o Liverpool em 2015, o time que é um dos mais tradicionais da Inglaterra passava por uma fase onde tinha perdido o protagonismo no futebol inglês e via os rivais Manchester United, Chelsea e principalmente o Manchester City ganhar os títulos e as vagas para a Champions League, além de nessa época o Liverpool ainda não ter sido campeão da Premier League desde que o modelo surgiu lá no ano de 93. Logo na temporada de estreia do Klopp, o Liverpool terminou o campeonato inglês apenas na oitava posição, mas chegou na final da Copa da Liga inglesa quando perdeu para o City nos pênaltis e também chegou na final da Europa League, eliminando grandes times na campanha, como o rival Manchester United e o Borussia Dortmund, mas também acabou perdendo a final para o Sevilla por 3-1. Mas mesmo não sendo campeão, parece que aquela campanha na Europa League fez a Europa voltar a ver o Liverpool como um clube gigante que ele era. E na temporada seguinte, o Klopp foi responsável por contratar alguns jogadores que acabariam fazendo história no Liverpool, como o Wijnaldum e o Mané. E fez o Liverpool terminar a Premier League em quarto lugar, garantindo o retorno do time para a Champions League no ano seguinte. Em 2018, mais algumas contratações sob o pedido do Klopp, como Robertson, Van Dijk e o Salah. E logo na primeira Champions, eles conseguiram 2 goleadas por 7-0 na fase de grupos contra o Maribor e o Spartak Moscou, e ele fez o Liverpool voltar para a final da Champions, coisa que não acontecia desde 2007. O time acabou perdendo por 3-1 para o Real Madrid naquela final, mas o orgulho e a grandeza da camisa do Liverpool estava de volta, muito graças ao Klopp. E nessa mesma temporada o Liverpool terminou de novo em quarto lugar na Premier League e jogaria a Champions League do ano seguinte de novo. E na temporada 2018-2019 chegaram mais reforços sob o pedido do Klopp, como o Alisson, Fabinho, Keita e o Shaqiri. E o time ficou ainda melhor, voltando para a final da Champions daquele ano. E naquela edição da Champions, aquele time que antes da chegada do Klopp nem se classificava para a Liga dos Campeões, eliminou os gigantes Bayern de Munique, Porto e Barcelona para chegar pela segunda vez consecutiva na final e dessa vez ser campeão da Champions pela sexta vez, vencendo o Tottenham por 2-0. E no final de 2019 garantiu o título do Mundial de Clubes contra o Flamengo, título que ainda naquela época era inédito para o Liverpool, e mais um que foi para conta do Klopp. Era inacreditável a mudança que o Klopp tinha feito em tão pouco tempo, mas ainda faltava a Premier League, que o Liverpool também nunca tinha conquistado. E ela veio na temporada seguinte. Com um começo histórico, nos primeiros 26 jogos, o Liverpool venceu 25 e empatou 1. E além disso, o time ficou 44 jogos invicto na Premier League, juntando as duas temporadas, e o título veio no jogo contra o Aston Villa. Além desses títulos, o Klopp ainda venceu uma Supercopa da UEFA, uma Copa da Inglaterra, 2 Copas da Liga e uma Supercopa. E além de todos esses títulos, o grande legado do Klopp foi reviver o orgulho e o peso da camisa do Liverpool na Europa e no mundo. Em sétimo lugar, a gente tem Jorge Jesus, no Flamengo, que dentre todos os nomes dessa lista, foi o que teve a passagem mais curta, durando pouco mais de um ano, mas que foi simplesmente histórica. E o mais inacreditável foi que ele fez do Flamengo um time muito forte e saiu do clube com mais títulos do que derrotas. Ele chegou em 2019 e já foi campeão brasileiro, fazendo simplesmente a melhor campanha da história desde que o campeonato tem 20 times, com 90 pontos, além de levar o Flamengo ao título da Libertadores, que o time não ganhava desde 81. Além dos títulos em si, o Flamengo dava show em campo. Com um dos melhores times que o futebol brasileiro já teve, o Flamengo fez partidas históricas, como aquele 5-0 contra o Grêmio na semifinal da Libertadores, e a épica virada na final daquela Libertadores contra o River Plate, que era o atual campeão e considerado o melhor time da América no momento.
No ano seguinte, eles foram campeões da Recopa Sul-Americana, Campeonato Carioca e Supercopa do Brasil, e o Jorge Jesus saiu do clube com 5 títulos e apenas 4 derrotas. Em sexto lugar, outro treinador de clube brasileiro, o Abel Ferreira no Palmeiras. Se hoje a gente olha para o Palmeiras e enxerga uma máquina de ganhar títulos, fica difícil de lembrar que ainda nesse século o clube passou por 2 rebaixamentos e sofreu algumas goleadas históricas, como um 6-0 para o Curitiba em 2011, um 6-2 para o Mirassol em 2013, com o time do Palmeiras sofrendo 6 gols só no primeiro tempo, e a eliminação para o Ituano na semifinal do Paulista de 2014. Em 2016, o Palmeiras voltou a ser campeão brasileiro ainda sem o Abel, mas a fase histórica começa a partir de 2020. Logo na primeira temporada, eles conquistaram o título da Libertadores, que não vinha desde 99, e da Copa do Brasil. E em 2021, o bicampeonato da Libertadores. Em 2022, mais 3 títulos: Campeonato Paulista, Recopa Sul-Americana e o Brasileiro. E em 2023, o bicampeonato paulista, campeão da Supercopa do Brasil e o histórico bicampeonato brasileiro, com direito à vitória por 4-3 de virada contra o então líder Botafogo, depois do Botafogo ter aberto 3-0 no placar. Partida aquela que marcou a arrancada do Palmeiras para superar o Botafogo e ser campeão numa das edições mais marcantes do Campeonato Brasileiro. E em 2024, o tri consecutivo do Campeonato Paulista. E assim como o Klopp, o Abel, além dos títulos, foi responsável por resgatar a honra da camisa do Palmeiras e fazer o time voltar a ser protagonista no Brasil e na América do Sul. Em quinto lugar da lista, a gente tem o mais recente caso de sucesso de todos que vão aparecer aqui, o Xabi Alonso no Bayer Leverkusen. Mesmo enquanto ainda era jogador, o Xabi Alonso já mostrava uma leitura de jogo muito acima da média e parecia claro para todo mundo que ele seria um grande técnico. Mas o que ninguém esperava era que esse sucesso como treinador viria tão cedo e que ele viraria um ídolo do Leverkusen logo na segunda temporada no clube. O Xabi Alonso assumiu o Bayer Leverkusen em 2022, quando o time estava na zona de rebaixamento do campeonato alemão e disputando a Europa League daquele ano. Sem praticamente nenhum reforço no elenco, ele conseguiu mudar muito a forma do time jogar, subiu 11 posições na tabela e terminou a temporada em sexto lugar, salvando o time do rebaixamento e garantindo mais uma vez a vaga para a Europa League no ano seguinte. Mas foi na temporada 2023-2024 que o Xabi Alonso mudaria o patamar do Leverkusen e escreveria seu nome como uma lenda no clube, quando ele garantiu o título inédito do Leverkusen no campeonato alemão de maneira invicta. Foi campeão também da Copa da Alemanha invicto e foi vice-campeão da Europa League, chegando na final invicto e sofrendo a única derrota na temporada para a Atalanta, que também vai aparecer aqui daqui a pouco. Mas o mais bizarro é que o Xabi Alonso transformou o Leverkusen, que sempre foi no máximo a terceira força do campeonato alemão, no melhor e mais temido time do mundo, pela sua maneira ofensiva de jogar e pela absurda sequência sem perder, chegando a 51 jogos sem derrotas e pelos vários gols marcados no final do jogo. Então o Leverkusen se transformou num time que nunca desiste. Com essa temporada épica, gigantes do futebol europeu fizeram propostas para ter o Xabi Alonso no comando do time, como o Liverpool e Real Madrid, mas para surpresa de todo mundo, ele renovou com o Leverkusen para poder comandar o time na Champions League. Em quarto lugar aparece o Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza. Ele assumiu o clube em 2021, substituindo um outro nome que também poderia estar nessa lista, que foi o Rogério Ceni, que foi campeão da Série B, do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste, e ajudou o Fortaleza também no sentido de estrutura do clube, a se estabelecer como um clube de elite do Brasil. Mas quando o Vojvoda chega, o Fortaleza sobe de patamar mais uma vez. O Fortaleza era o clube que, quando chegava na primeira divisão do Brasileiro, geralmente brigava contra o rebaixamento ou chegava no máximo no meio da tabela. Logo no primeiro ano do Vojvoda no comando, o Fortaleza já foi de novo campeão do Campeonato Cearense e alcançou sua melhor marca na Copa do Brasil, chegando na semifinal, e o histórico quarto lugar no Campeonato Brasileiro, que é a melhor campanha da história de um clube do Nordeste na era de pontos corridos do Campeonato Brasileiro, e que garantiu o Fortaleza na Libertadores pela primeira vez na história do clube.
O Vojvoda já foi histórico logo na primeira temporada, porém ainda tinha mais, com títulos consecutivos do Campeonato Cearense em 2022 e 2023 e 2 títulos na Copa do Nordeste em 2022 e 2024, além da histórica classificação para a final da Copa Sul-Americana em 2023, quando o Fortaleza acabou perdendo nos pênaltis para a LDU do Equador. Mesmo sem um título nacional, o Vojvoda fez do Fortaleza um time que entra em qualquer campeonato para brigar pelo título e passa longe de rebaixamento, além de conseguir jogar de igual para igual com qualquer time do Brasil e da América do Sul. Em terceiro lugar, o único treinador capaz de parar a máquina invicta do Xabi Alonso na temporada 2023-2024. Eu tô falando do Gianpiero Gasperini, técnico da Atalanta, e que, assim como o Xabi Alonso, levou a modesta equipe do Atalanta, que antes dele sempre era um time de meio de tabela no campeonato italiano, para 3 finais da Copa Itália, participações em Champions League e o épico título da Europa League em cima dos invictos do Bayer Leverkusen. A Atalanta voltou para a primeira divisão italiana em 2012 e até 2016, que foi o ano da chegada do Gasperini, o time tinha ficado no máximo em 11º lugar. Porém, depois da chegada do Gasperini, logo em 2017, a equipe já deu um grande salto na tabela, terminando em 4º lugar e garantindo vaga para a Liga Europa de 2018. E no ano seguinte, em 2019, a Atalanta chegou na final da Copa da Itália, além de ficar em 3º no campeonato italiano, garantindo pela primeira vez na história uma vaga para a Champions League. E logo na estreia da Champions, o time conseguiu passar da fase de grupos e chegou até as quartas de final, quando parou no Paris Saint-Germain. Mas a mudança na Atalanta, trazida pelo Gasperini, não parou por aí, com o time ficando em 3º no campeonato italiano por mais 2 temporadas seguidas, participando de novo da Champions e deixando gigantes da Itália como Milan, Roma e Lazio um passo atrás. Mas ainda faltava um título para coroar esse trabalho incrível do Gasperini, e ele veio justamente na Europa League de 2024, quando a equipe chegou pela primeira vez numa final europeia e fez 3-0 nos invictos do Bayer Leverkusen do Xabi Alonso, com 3 gols do Lookman, coroando o trabalho incrível do Gasperini e colocando de vez a Atalanta como uma das principais equipes da Europa. E em segundo lugar, o treinador que simplesmente parece ser a personificação do próprio clube, que é o Diego Simeone no Atlético de Madrid. O Simeone está no comando do Atlético desde 2011, mas a relação dele com o clube é bem mais antiga, porque o Simeone foi jogador do Atlético de Madrid nos anos 90 e foi inclusive campeão da Copa do Rei e do Campeonato Espanhol como jogador em 96, título que o Atlético não ganhava desde 77. Então, por isso, o Diego Simeone já era uma figura histórica para a torcida. Mas, como técnico, ele fez o Atlético não só voltar a vencer a La Liga, como também brigar por títulos de igual para igual com Barcelona e Real Madrid, não só no Campeonato Espanhol, como também na Champions League. Em dezembro de 2011, o Simeone assume como treinador do Atlético e logo na primeira temporada já foi campeão da Liga Europa. Na temporada seguinte, venceu a Supercopa da UEFA, goleando o Chelsea, que era o atual campeão da Champions, por 4-1, e naquela temporada também venceu a Copa do Rei, derrotando o Real Madrid, comandado pelo Mourinho, na final. Aquele título deu muita moral pro Atlético, e a temporada seguinte talvez tenha sido a mais emblemática da história do clube e com certeza da carreira do Simeone. Na temporada 2013-2014, o Atlético venceu a Supercopa da Espanha, de novo contra o Real Madrid, e fez uma Liga dos Campeões absurdas, eliminando o Milan, do Kaká na época, Barcelona, do Messi e Neymar, e o Chelsea na semifinal, para chegar invicto na final da Champions, tendo sofrido apenas 6 gols, mostrando uma das maiores características dos times do Simeone, que sempre foi a defesa forte. Aquele Atlético era sem dúvidas na época um dos melhores times do mundo. Na final, o velho rival Real Madrid, e o Atlético vencia até os 95 do segundo tempo, quando o Sérgio Ramos empatou e acabou levando o jogo para prorrogação, e o Real Madrid acabou vencendo por 4-1. Mesmo com aquele vice-campeonato da Champions, aquele ano ainda marcou o título da La Liga do Atlético, que não vinha desde 96, quando o próprio Simeone era jogador.
Coincidentemente, na última rodada, o Atlético pegava o Barcelona, que era o vice-líder, e jogava apenas pelo empate para garantir o título. E foi o que aconteceu, com o zagueiro Godín, que já tinha marcado na final da Champions contra o Real, marcando de novo contra o Barcelona e garantindo o empate por 1-1 e o título histórico daquele Atlético, colocando o Simeone definitivamente como uma lenda do clube. O Atlético nas temporadas seguintes continuou sendo favorito em praticamente tudo que disputava e chegou de novo na final da Champions League em 2016, eliminando o PSV nas oitavas, Barcelona nas quartas e Bayern de Munique na semifinal, para chegar na sua segunda final de Champions em apenas 3 anos e encarar de novo o Real Madrid. Assim como tinha sido em 2014, o Atlético viu o Real Madrid marcar com o Sérgio Ramos, mas diferente de 2 anos antes, o Atlético jogou muito mais que o Real Madrid naquela final e teve a chance do empate com o Griezmann de pênalti, mas ele acabou perdendo. Minutos depois, o empate do Atlético veio com o Carrasco e a partida ia de novo para a prorrogação. E na prorrogação, o Atlético continuou jogando melhor, mas não conseguiu marcar, e a partida acabou indo para os pênaltis. O único a perder a cobrança foi o lateral Juan Fran do Atlético e o Real acabou sendo campeão de novo. Mas o bom trabalho do Simeone continuou, garantindo mais uma Europa League em 2018, mais um título contra o Real Madrid com direito a goleada por 4-2 na Supercopa da UEFA e mais um título na La Liga em 2021. O Simeone é sem dúvidas o maior técnico da história do Atlético e simplesmente uma lenda do clube. E em primeiro lugar, não tem como a gente não falar do Pep Guardiola no Manchester City. Quando o Guardiola treinou o Barcelona, ele transformou um clube gigante num clube lendário. E aquele time do Barcelona de 2009 até 2012 foi sem dúvidas um dos melhores times da história do futebol. E o jeito de jogar tinha a cara do Guardiola. Depois, no Bayern de Munique, ele confirmou o favoritismo do time dentro da Alemanha, porém não conseguiu levar o Bayern ao título da Champions. E nesses dois casos, o Guardiola treinou favoritos. No caso do Barcelona, na época tinha o Real Madrid como o maior rival por títulos, e no Bayern de Munique, eu acho que o Guardiola, a gente pode falar que era o favorito absoluto para tudo dentro da Alemanha. Porém, quando chegou no Manchester City em 2016, por mais que o time fizesse parte do chamado Big Six da Inglaterra, ele ia ter que dividir o protagonismo com mais 5 clubes: Chelsea, Manchester United, Liverpool, Arsenal e Tottenham. Então foi a primeira vez que o Guardiola teve tanta concorrência e seria com certeza a liga mais difícil de um time ficar dominante, como ele tinha feito na Espanha e na Alemanha. E além disso, o City, na época que já tinha vencido 2 Premier League, ainda não tinha tanto peso fora da Inglaterra, e essa talvez tenha sido a maior conquista do Guardiola no clube. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, o Guardiola já venceu 6 vezes a Premier League, sendo 4 vezes seguidas, e o Manchester City subiu de 4 títulos ingleses para 10. E como eu falei, o Guardiola foi fundamental para o principal objetivo do Manchester City, que era ultrapassar os limites do futebol inglês e se tornar um gigante na Europa e no mundo. E ele levou o City para a final da Champions League pela primeira vez na história do clube, na temporada 2020-2021, quando eles acabaram perdendo para o Chelsea. E 2 anos depois, mais uma final, agora contra a Inter de Milão, e dessa vez o Manchester City conquistou pela primeira vez a Champions League e depois conquistaria também pela primeira vez o Mundial de Clubes. Então a gente pode falar que o Guardiola chegou no Manchester City numa época em que o clube era um dos grandes da Inglaterra, mas que se transformou num clube gigante no cenário do futebol da Europa e do mundo. E agora me fala a sua opinião. Deixa nos comentários qual outro nome você acha que poderia entrar nessa lista ou qual desses que eu falei você acha que não deveria ter entrado.